pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Sou o professor Custódio. Vamos iniciar o nosso bimestre e com ele iniciar também o nosso volume 2. Então, por gentileza, pegue aí o seu volume 2, o seu material, para que juntos estudemos e juntos também façamos uma verificação dos nossos objetivos, aquilo que nós vamos aprender durante o bimestre. Ok? Vamos lá. Vamos, então, está aí a nossa página inicial, mostrando os nossos conteúdos. Temos aí unidades 4, 5 e 6. Na unidade 4, o que, quando, como assim, na página 2. Unidade 5, penso, logo escrevo, página 29. E unidade 6, a verdadeira história da literatura de cordel. E também teremos neste bimestre, como sempre, as nossas propostas de produção de texto e o nosso caderno de atividades. Pegue então o seu material, se ainda não pegou, dá um tempinho para você. Ok? Pronto? Então vamos abrir o livro didático e vamos começar aqui fazendo esses questionamentos. Bom, primeiro, qual é o nosso gênero de estudo nesse bimestre? Notícia e reportagem são duas coisas distintas, duas coisas bem diferentes. Nós temos aqui, inicialmente, o que, quando, como assim? São questionamentos. Descendo um pouquinho, nós temos aí duas perguntas no nosso campinho à esquerda e à direita, a imagem de um jornal, Aurora da Rua. Bom, se eu tenho aqui a imagem de um jornal, que já diz o jornal que nasce da rua. E aí vem o título da matéria principal. Quem você pensa que somos? Muito bem, então fazendo uma relação com o que, quando, como assim, nós chegamos então à conclusão que se trata de notícia. Observe esta primeira página de um jornal. O que você espera desse jornal? Ou seja, quais as suas expectativas de temas e de fatos noticiáveis? 2. Ative seus conhecimentos prévios sobre notícia e responda: o que é noticiável? Em outras palavras, o que vira notícia? Muito bem. O que é noticiável? A resposta: aquilo que se torna ou vira notícia. Pense aí numa matéria, num fato bem atual da nossa cidade. É material noticiável? É um fato? Muito bem. Voltando aqui na sequência, na página seguinte, o que nós temos aí? Os nossos objetivos. Depois nós vamos voltar então nos questionamentos. Durante a nossa aula, nós vamos descobrir o que é noticiável, como fazer uma notícia, como expor essa notícia para o público. Muito bem. Como fazemos costumeiramente em sala de aula, no presencial, nós lemos os nossos objetivos. Então eu gostaria que você lesse aí comigo. Vamos lá. Nós temos 6 objetivos a serem atingidos neste bimestre. Primeiro, reconhecer os gêneros notícia e reportagem e saber diferenciá-los. Muito bem. Eu tenho que reconhecer, eu tenho que fazer a diferença, saber quando é notícia e quando é reportagem. Ah, professor, mas gênero e reportagem, notícia e reportagem não são a mesma coisa? Não. Você verá na sequência que há uma diferença muito grande. Há uma aproximação, mas são diferentes, são 2 gêneros distintos.
Objetivo 2, perceber a parcialidade ou imparcialidade em um texto jornalístico. Terceiro, reconhecer e saber usar pronomes como recursos de coesão. Nós saímos então dos gêneros notícia e reportagem e entramos na parte da gramática. Então, na parte da gramática, nós vamos reconhecer e saber usar pronomes como recursos na linguagem, recursos de coesão dentro de uma oração. Objetivo 4, identificar oração em ordem direta e indireta. Objetivo 5, participar de diálogo argumentativo, expondo opiniões e defendendo-as com argumentos. E o objetivo 6, ler e produzir gráfico e tabela. Muito bem, voltando um pouquinho na página anterior, nós temos aqui, na unidade 5, penso, logo escrevo. Na unidade 5, haverá uma mudança de gênero, nós vamos trabalhar a crônica. Então, nesta unidade 4, vamos trabalhar notícia, reportagem. Na unidade 5, crônica. Daí o tema penso, logo escrevo. E na unidade 6, a literatura de cordel. Ok? Vamos seguindo então. Colocados os nossos objetivos, vamos então no nosso painel de leitura. No painel de leitura nós temos, para começar, notícia. Um detalhe importante, nós temos aí um código. Então eu gostaria que você pegasse o seu celular e fizesse a leitura desse código, porque nós temos muitas informações adicionais, informações importantíssimas neste código. Então não deixe de fazer a leitura do mesmo. Muito bem. Nós temos aqui uma notícia com o tema: número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Logo abaixo, nós temos um título menor. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Muito bem. Depois temos o corpo da notícia e temos também aqui, ó, Venezuela, temos um título menor. Tudo isso nós vamos especificar o que é esse título maior, esse corpo de letra maior, esse corpo menor em itálico e depois um menorzinho em negrito lá no nosso texto. Muito bem. Nós temos a seguir o início dos nossos exercícios. São exercícios interpretativos. Exercícios interpretativos relacionados ao nosso texto de notícia. Muito bem. Na página 4, nós temos aí o nosso quadrinho cinza. E eu sempre peço para vocês que fiquem atentos aos quadrinhos cinzas das nossas páginas. Porque nesses quadros cinzas nós temos o quê? Material de avaliação. Ok? Vocês já sabem desse detalhe, né? Muito bem. Nesse primeiro quadrinho nós temos palavras cognatas. O que são palavras cognatas? No exercício 2, nós temos assim: apátrida e apatrida, ou apatridia. Apátrida, apatridia. O que significa isso? Essas duas palavras aparecem lá no último parágrafo do texto. E essas duas palavras com sentidos semelhantes, significados semelhantes, com o radical igual, nós temos aí o acréscimo de afixos. Então nós temos, veja bem,
apátrida, apátrida, apatridia. Essas duas palavras são chamadas cognatas, ou seja, elas são semelhantes. Elas derivam da palavra pátria. Mas, professor, o que são palavras cognatas? Aí tem a definição. São aquelas que têm uma mesma origem. Veja bem, elas têm a mesma origem e apresentam um núcleo com um sentido em comum, ao qual são acrescentados afixos. Lembrando, e o que são afixos? Afixos são prefixos e sufixos, ou seja, pré, que vem antes, e sul, vem depois. Então, isto são palavras cognatas. Muito bem. Na sequência, aí na página 5, lá na página 5, nós temos o seguinte exercício. Uma notícia deve responder algumas perguntas básicas essenciais. Numa notícia, nós temos que ter essas 4 perguntas, esses 4 questionamentos. Toda notícia que você ler, procure compreender se nela existem esses 4 itens. O que, quem, quando e onde. Por exemplo, o que está sendo noticiado? Quem? Sobre quem é a notícia? Quando? Ou seja, quando ocorreu o fato? Quando ocorreu a notícia? E onde ocorreu a notícia? Então eu vou pedir para vocês aqui uma atividade, já professor? Sim, uma atividade. Vocês vão buscar na internet, ou uma revista, ou um jornal, busque uma notícia. E no seu caderno, você vai escrever esse exercício 4 e vai buscar na notícia o título da notícia e vai responder estas 4 questões. O que, quem, quando e onde. Ok? Estamos combinados? Muito bem. Seguindo, nós temos exercício 5, 6. Na página seguinte, na página 6, nós temos aí título e subtítulo. Muito bem. Título e subtítulo. Na notícia da página que nós acabamos de mencionar, na página 3, a notícia que nós lemos, um trechinho, estão lembrados? Verifiquem lá. Tem um texto maior, que é o título. Logo abaixo eu tenho o subtítulo, também chamado de linha fina. Linha fina. Então, subtítulo eu posso também chamar de linha fina. Muito bem. Logo abaixo, ainda na página 6, nós temos intertítulos. Intertítulos. Lá no corpo da notícia nós temos 2 intertítulos. Vamos voltar lá na página da notícia para a gente então, aqui. Título, número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Linha fina, ou seja, o subtítulo, até o final do ano passado foram reconhecidos, ok. Agora, intertítulo, o prefixo in significa dentro, dentro do texto. Então nós temos aqui, de repente, após 4 parágrafos, eu tenho a palavra Venezuela. Isto é um intertítulo. E na página seguinte nós temos também aí um outro intertítulo, nova legislação. Ok. Mas, professor, para que serve o intertítulo? Às vezes em uma notícia ou reportagem
inserem-se intertítulos, ou seja, são pequenos títulos de parte de uma matéria jornalística. Para quê? Para que isso? Para tornar o texto mais leve, mais agradável e mais fácil de ler. Ok? Estamos combinados? Então, título, subtítulo e intertítulo. Ok? Muito bem. Seguindo, aí nós temos exercícios, vocês podem começar a fazê-los. E nas nossas aulas ao vivo, nós vamos continuar tirando as dúvidas de vocês e explicando mais detalhadamente esse conteúdo. Na página seguinte, na página 7, nós temos então aqui reportagem. Reportagem. Estão lembrados? Nós falamos lá no início da nossa aula a diferença entre notícia e reportagem. Vou pedir mais uma atividade para vocês. Vão descobrir qual a diferença. Escrevam qual a diferença entre notícia e reportagem. Não são a mesma coisa. Notícia é uma coisa, reportagem é outra. Eu diria que a reportagem ela é um aprofundamento. Então, partindo desse princípio, vocês vão pesquisar e anotar aí no seu caderno a diferença entre notícia e reportagem. Faça a pesquisa. Nós não queremos nada muito simples, só com definições. Queremos exemplos de notícia e exemplos de reportagem. Muito bem. Na página seguinte, nós temos na página 8, já a gente chega lá, mas aqui na página 7, sobre reportagem, nós temos o seguinte tema: refúgio no Brasil. Refúgio no Brasil. Muito bem. Lá no texto inicial da página 3, fala também sobre número de refugiados. E aqui, refúgio no Brasil. Bom, temos aqui na página 8, notícia e reportagem. Notícia e reportagem. Há um assunto em comum entre notícia e reportagem, que nós já citamos aqui. Qual é esse assunto? Qual é esse assunto em comum? Eles falam do mesmo assunto. Notícia dos refugiados, e agora esse texto fala de refúgio no Brasil. O primeiro é notícia e o segundo é reportagem. Muito bem. Avançando na página 10, nós já estamos caminhando para o final da nossa aula, mas na página 10 nós temos a seguinte proposta, página 10, lá no quadrinho cinza: tipologia expositiva, a informação. Também temos aí alguns exercícios para serem feitos. Na página 11, nós temos ali outro quadrinho cinza, imparcialidade. Dê uma olhadinha, leiam esse quadrinho cinza também e vamos para a página seguinte, página 12. Na página 12, nós temos um quadrinho cinza que já vamos introduzir a nossa próxima aula. No quadrinho cinza, aí acima, nós temos palavras que se referem de modo vago aos substantivos, são chamados de pronomes indefinidos. Esse quadrinho está aí porque está respondendo a questão 21. Ela comenta, fala sobre o substantivo, e aí então entra a questão dos pronomes indefinidos. Ok? E na nossa aula seguinte, nós vamos falar sobre pronome. Pronome como recursos de coesão. Pronome como recursos de coesão. Muito bem, nós chegamos então ao final
da nossa aula. Esperamos que tenham gostado. Inscreva no nosso canal e deixe aí o seu joinha. E estude bastante. Não deixe dúvidas. Dúvidas não fica bem para você, ok? Nas nossas aulas ao vivo, essas dúvidas vão ser tiradas. Ok? Tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Tchau, tchau.